Bom, vou começar falando sobre toxicidades relacionadas ao tratamento e a neutropenia febril. Então, essa é a minha declaração de conflito de interesse. E vou começar falando sobre definições, né? Eu sempre falo para os meus residentes o seguinte, que é muito importante a gente saber as definições para poder fazer o diagnóstico e o manejo adequado, seja do que for, seja de toxicidade, seja da doença em si, enfim. Então, vamos falar sobre as definições. O que seria a febre em pacientes neutropênicos, né? É uma única temperatura oral de 38,3 graus Celsius ou uma temperatura que seja maior ou igual a 38, que seja sustentada por mais de 1 hora. Essa é uma definição da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, tá? Como a gente não tem prática de fazer uma temperatura oral, a nossa é axilar, convencionalmente a gente estipula 37,8 de temperatura, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, 37,8 para cima, medido no termômetro, né? Não é na testa, enfim, porque a gente sabe que às vezes os pacientes falam assim, eu tive febre, mas quanto? E não sabe mensurar a febre, né? Então tem que ser medida no termômetro e tem que ser, parece que é óbvio falar isso, mas não é tão óbvio assim. Então, eu sempre falo para o paciente, tem que ser medida no termômetro, tá certo? E o que seria a definição de neutropenia? Então, são de 1.500 ou menos de 1.000 células por microlitros, é uma neutropenia. A neutropenia grave, abaixo de 500 células, e uma neutropenia profunda, menos de 100 células. E a síndrome da neutropenia febril é uma infecção documentada microbiologicamente, né? E aí você isola o agente, seja urina, sangue, lavado, brônquico, o que for, e uma infecção documentada clinicamente. Então, o paciente clinicamente ele tem um foco, né? Mesmo que você não identifique o agente no momento. E uma febre inexplicada. E depois vai somando os pontos desta calculadora. Então, avaliando a doença, né, a quantidade aí, o volume de doença, se o paciente ele está sintomático ou levemente sintomático, 5 pontos. Se o paciente tem sintomas moderados, 3 pontos, ou sintomas graves, nenhum ponto, né? De comorbidade, se o paciente não tem hipotensão, se ele tem uma pressão sistólica acima de 90, se o paciente não tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, se o paciente tem um tumor sólido ou hematológico que não tem história prévia de infecção fúngica, também você pontua, ou se o paciente não está desidratado, requerendo fluido parenteral, né? E o status do paciente, se é um paciente que ele é ambulatorial, né, ou se não é um paciente ambulatorial. E a idade também. Então, a gente vai pontuando, a gente vai vendo esses itens e vai pontuando e soma todos esses pontos e aí a gente vai para a interpretação, tá certo? Então, de 21 a 26 pontos são pacientes de baixo risco para complicação médica. E são aqueles pacientes que podem ser manejados ambulatorialmente com antibiótico empírico. Isso é seguro e isso é efetivo para o paciente. Se é aquele paciente que tem de 0 a 20 pontos, então a gente categoriza esse paciente como alto risco para complicações médicas. E esse paciente, então, ele precisa ser admitido no hospital para antibiótico intravascular e provavelmente talvez uma hospitalização aí prolongada. Então, é muito importante, quando a gente está frente a um paciente neutropênico, febril, fazer esse cálculo do risco dele para a gente saber que tipo de manejo faremos. De uma forma geral, a neutropenia febril ela se desenvolve em torno de 5 a 10% nos pacientes com tumores sólidos que recebem terapia citotóxica. E geralmente são pacientes de baixo risco para complicações médicas. Então, lembrar que pacientes com tumores sólidos temos sim neutropenia, mas não é tão habitual se a gente comparar com os pacientes hematológicos. Aqui a gente tem uma incidência de malignidade não leucêmica de 20 a 25%. Quando a gente fala de leucemia aguda, salta para 85 a 95%.
Então, provavelmente, nos tratamentos hematológicos, a equipe multidisciplinar, os hematologistas, eles estão muito mais vivenciando essa neutropenia febril do que nós da oncologia, que nós tratamos tumores sólidos. Mas aquilo que o João falou, que realmente a neutropenia febril, ela é uma entidade muito grave, né? Ela é considerada uma urgência oncológica. Então, a gente tem, assim, pelo menos que eu me lembre, agora são 3 urgências oncológicas, né? A síndrome de compressão medular, a neutropenia febril e a síndrome de veia-cava. Então, esses pacientes, eles precisam ser prontamente atendidos. E qual seria o manejo, né? Então, a gente pode fazer uma profilaxia primária, que seria antibiótico para prevenir uma infecção em pacientes com risco aumentado. Geralmente, na oncologia, eu não me recordo de nenhum protocolo que a gente usa para fazer uma profilaxia primária. A profilaxia secundária são doses profiláticas de antibiótico para prevenir infecção recorrente. Também não me lembro, não me recordo que a gente usa isso de rotina. Eu, pelo menos, eu não tenho feito profilaxia primária nem secundária de uso de antibiótico para esses pacientes, né? Isso eu acho que é muito mais feito para os pacientes hematológicos, né? Porque eles ficam muito mais tempo em neutropenia, né? Do que o paciente da oncologia. Geralmente, nossos protocolos de tratamento para tumores sólidos, a gente tem o NADIR, né, que geralmente é lá pelo 10º até o 17º, até as 2 semanas, né, de NADIR, da neutropenia, e depois o paciente recupera para fazer o próximo ciclo, que geralmente é a cada 3 semanas, né? Então, lembrar que é habitual o paciente, no meio do ciclo, ter uma neutropenia, mas isso não nos aflige, a gente nem precisa pedir hemograma para documentar isso. A gente sabe que alguns protocolos os pacientes vão ter neutropenia, mas se ele não tiver febre, seguimos então, né, e até a 3ª semana, onde ele vai receber o próximo ciclo, né, por conta da recuperação rápida até da medula, né, a menos que seja um paciente que foi muito exposto à terapia citotóxica, um paciente que já tem às vezes uma síndrome mielodisplásica, né, alguma displasia de medula, enfim, mas não é o nosso dia a dia, né? A gente está muito mais habituado a fazer tratamento empírico, basicamente é o padrão no manejo da neutropenia febril, né, para nós. Então, lembrar como é que é feito. O tempo do antibiótico, como eu falei que esses pacientes eles são bem graves, esse tempo do antibiótico geralmente tem que ser logo em seguida da coleta de culturas. Então, esse paciente chega no pronto-socorro, né? Lembrar, paciente em vigência de quimioterapia que faz febre tem que ir para o pronto-socorro, né? E no pronto-socorro ele deve ser prontamente atendido, coletar um hemograma, já coleta as culturas, urina, hemocultura, raio-x, faz um bom exame físico dele, e o ideal seria entre 30 a 60 minutos da apresentação esse paciente já receber antibiótico, né? Eu lembro, quando eu era residente da clínica médica, né, eu fiz residência num hospital particular, e a gente tinha estágio no SUS, né, em alguns hospitais do SUS. E eu cheguei para esse pronto atendimento, eu era F2, né, de clínica médica, cheguei nesse pronto atendimento, que a gente estava na emergência mesmo, e eu lembro de uma paciente, ela deveria fazer um tratamento para câncer de mama, e na época eu já queria fazer oncologia, então ela chegou com febre, chegou o hemograma dela, tinha neutrófilo muito diminuído, se eu me lembro, é menor que 100 os neutrófilos dela, e eu lembro quando eu fui embora, porque era bem no início, era bem no final do plantão, né, e eu vi essa paciente sentadinha, bonitinha lá na sala de medicação, com os outros pacientes, e eu me lembro desse hemograma, mas tinham outros médicos ali atendendo, eu fui embora, eu não era do serviço, eu só acompanhava, e aí essa paciente no dia seguinte, a hora que eu entrei na sala de emergência, ela estava entubada, né, em 48 horas ela morreu, e esse foi meu primeiro vivência da emergência oncológica, né, então realmente a neutropenia febril ela mata, gente, então eu falo para os meus pacientes, eu falo assim, olha, risco de morte. Então, febre em paciente que está com defesa baixa
o paciente, ele morre, né? Então, essa foi minha primeira vivência de uma neutropenia que a paciente foi a óbito e foi rápido. Ela estava entubada, estava com droga vasoativa, em menos de 48 horas ela morreu. Espectro, né? Qual que é o antibiótico geralmente que a gente entra? São bactérias que cubram, né, bactérias gram-negativo e gram-positivo, e as opções nós temos cefepime, meropenem, piperacilina e tazobactam. Também podem ser feitas associações com outros antibióticos para pegar outras cepas de bactérias. Podemos modificar regime também de acordo com o isolamento do agente, né? E também introduzir antifúngico, né? Dependendo da evolução do paciente, se é aquela febre que dura mais de 72 horas e você já introduziu um antistáfilo e o paciente continua com febre e neutropênico. E a duração desse antibiótico, então, vai depender do foco infeccioso e da febre e da recuperação medular, né? A gente pode descalonar antibiótico à medida que a gente isolar o agente, saber a sensibilidade dessa bactéria, se o paciente cessou a febre, se ele teve uma recuperação medular, a gente pode manejar o antibiótico aí. E em relação aos fatores estimuladores de colônia, né? Então, a gente pode usar, que são os granuloquines, né, que a gente está habituado, o neolastin, ou fulfila, enfim. Profilaxia primária, o que seria isso? Você já inicia esse tipo de tratamento durante o primeiro ciclo da quimioterapia, para diminuir a incidência da neutropenia febril e uma internação hospitalar. Dentre os protocolos de câncer de mama, geralmente o AC12-dense, que é o AC, a quimio vermelha, que a gente está habituado a prescrever, mas ela não é feita a cada 3 semanas, e sim a cada 2 semanas. Então, para esses pacientes, a gente precisa fazer uma profilaxia primária. Logo no primeiro ciclo, a gente já prescreve um fator estimulador de colônia. Outro protocolo para câncer de mama é o TC, que é o docetaxel e a ciclofosfamida. A gente também costuma fazer uma profilaxia primária, porque ele tem uma incidência aí de neutropenia febril em torno de 20%. Outros tratamentos também para os tumores sólidos, como o MVAC-12-dense para bexiga, a gente também faz, porque ele é feito a cada 2 semanas e a gente precisa fazer. Eu uso para cabazitaxel também para tratar câncer de próstata, e para os protocolos de câncer de testículo eu também costumo usar profilaxia primária. Em relação à profilaxia secundária, o objetivo é manter a dose e intensidade da quimioterapia. Então, é um paciente que está fazendo um protocolo que não necessariamente precise fazer uma profilaxia primária, não tem um risco aumentado de neutropenia, mas esse paciente especificamente, ele faz uma neutropenia que acaba evitando ciclar corretamente ou prolonga o próximo ciclo, o paciente não consegue ciclar, atrasa, enfim. Então, para esses pacientes, geralmente são protocolos de neoadjuvância ou de adjuvância. Em um paciente que faz uma neutropenia e não consegue recuperar sozinho, a gente pode fazer uma profilaxia secundária e colocar nos ciclos seguintes, então, fatores estimuladores de colônia, né? E em relação à neutropenia febril, é controverso, né? Não está em bula dessas medicações, mas temos algo preconizado também para fazer. Geralmente eu faço, eu não sei os outros colegas, mas pacientes, e na minha residência de oncologia a gente fazia bastante para os pacientes neutropênicos internados, né? Lembrar que são aqueles pacientes que têm um risco aumentado de complicações, né, clínicas. Então, internados eu faço fator estimulador de colônia. Então, eu trouxe essa meta-análise de 2014, com 14 estudos randomizados com em torno de 1.500 pacientes, que eles avaliaram a função do fator estimulador de colônia associado ao antibiótico. Não houve diferença em mortalidade, nem mortalidade relacionada à infecção, mas sim houve uma diminuição no tempo de hospitalização, teve uma curta duração da neutropenia e de uso de antibiótico com recuperação rápida da febre. Então, eu uso nesses pacientes que têm maior risco. E o guideline da ASCO fala que não é uma rotina, mas que você pode considerar para paciente com alto risco de complicação infecciosa
ou que tem fatores prognósticos de resultado clínico pobre, como a neutropenia prolongada, ou bastante grave, né, severa, menos de 100 células, pacientes mais idosos, com pneumonia ou outro foco infeccioso, síndrome de sepse, infecção fúngica invasiva, primeiro episódio de neutropenia febril ou hospitalização na neutropenia. Então, eu uso essa hospitalização na neutropenia para usar de critério, né, para justificar o uso do fator de estimulador de colônia na minha prática. E também, saindo um pouco desse toxicidade que é a mais grave, né, temos outras toxicidades mais graves que coloca risco de morte do paciente, né, mas não que as outras sejam menos importantes, mas porque essas também podem ter impacto negativo, né, na vida do paciente, mas aquela é uma urgência oncológica. Então, náusea e vômito, né? Então, a gente sabe que tem protocolos que dá bastante náusea e vômito. Nós temos alteração de hábito intestinal, então pode ser tanto constipação quanto diarreia, cardiotoxicidade. Então, lembrar que antraciclina, né, pode dar insuficiência cardíaca. Eu, na minha vivência, eu vi 3 insuficiências cardíacas por antraciclina. Eu vi uma paciente que fez o primeiro ciclo de AC e essa paciente não voltou para o segundo ciclo, tá? Ela morreu por insuficiência cardíaca aguda. Uma outra paciente que ela tinha recebido 4 ciclos de AC e ela acabou recebendo mais 4 ciclos depois também de AC, eu acho que foi por conta de uma recidiva da doença ou um segundo primário, que reexpuseram a antraciclina e ela chegou, mas ela estava viva, né? Com insuficiência cardíaca também. E recentemente, no PIO, eu atendi uma paciente. Ela também está com uma insuficiência cardíaca, mas também tem antraciclina, anti-HERA e associado, e ela está sendo manejada e está compensada da insuficiência cardíaca dela. Bom, fadiga impacta também bastante na qualidade de vida do paciente, alopécia, né, que aqui a gente sabe que tem alguns protocolos que a gente consegue usar touca, evitar a alopécia, né, mas a gente sabe que a antraciclina, geralmente eu não costumo indicar touca para as minhas pacientes, às vezes os taxanos, né, a gente consegue, mas lembrar que não, que tem algum grau de alopécia para essas pacientes, né. Mielotoxicidade, que eu falei da neutropenia, né, e também pode dar anemia, trombocitopenia, enfim. Alteração ungueal, geralmente com os taxanos, né, o paciente se queixa bastante, doutora, minha unha, olha como tá ficando escura, olha, eles às vezes acham que pode ser micose, mas não é, vai passar, espera o término dos taxanos, a unha vai crescer e vai melhorar. A neuropatia periférica, lembrar também os taxanos podem dar neuropatia periférica, a disgeusia, que é a alteração do paladar do paciente, né? Muitos se queixam que eu não sinto mais gosto da comida, ou tem um gosto metálico. Não há remédio, não há medicamento para tratar a disgeusia, né? Há o quê? Adequação da dieta. Tem alguns alimentos que vão melhores, outros não vão, enfim, adequar a dieta mesmo, né? Mucosite, né? Então, a mucosite também é importante, a gente também gradua, a gente tem desde as aftas, né? Às vezes hiperemia, que o paciente só toma um analgésico, até mesmo mucosite, que o paciente pode ter complicação, às vezes tem que usar morfina, eu já vi mucosite, paciente tendo que usar morfina, tendo que fazer laser terapia, enfim, antibiótico por complicações, e lembrar do evento imunorrelacionado, porque agora nós temos imunoterapia para as pacientes com câncer de mama, né? E aí é um capítulo à parte aqui, evento imunorrelacionado. Bom, eu vou trazer rapidamente aqui alguns efeitos colaterais que eu listei, por exemplo, náusea e vômito. A gente tem que fazer bem o manejo da náusea e vômito para o paciente, né? Porque o paciente pode perder peso, isso tem um impacto durante o tratamento, e, enfim, não é nada agradável, né, também o paciente, e a gente precisa lembrar que eles precisam ser bem manejados. Então, paciente com alto risco emetogênico, que significa mais de 90% a chance dele ter EMISE, né? Então, lembrar para câncer de mama, que eu grifei aqui, as combinações com antraciclina e ciclofosfamida, carboplatina com mal C de 4 para mais, né? A cisplatina, doxorubicina, ou outro risco moderado, que vai de 30% a 90% a frequência de EMISE. Lembrar, carboplatina, com mal C mais reduzida,
A ciclofosfamida é abaixo de 1.500, na oncologia a gente usa abaixo de 1.500, eu acho que na hemato pode ter a ciclofosfamida acima de 1.500 miligramas por metro quadrado. Lembrar do deruxtecan, que é uma droga nova agora para câncer de mama, que a gente vai poder usar, também tem um moderado potencial emetogênico. E o baixo potencial emetogênico, o TDM1, docetaxel, a doxorubicina lipossomal, eribulina, gemcitabina, paclitaxel ou nab-paclitaxel, que são alguns protocolos que a gente pode usar para câncer de mama, né? E o mínimo potencial aí risco emetogênico, pertuzumab, trastuzumab e vinorelbina. Bom, em relação ao manejo, então a gente gradua primeiro, né? E se aquela paciente de alto risco, de moderado risco potencial emetogênico, a gente tem os manejos um pouco diferentes. Então, quando a gente tem alto potencial emetogênico, a gente tem que tratar o paciente desde o D1 ao D4, tá? Quando é moderado, diminui um pouco mais o intervalo, D1 a D3, e as drogas também mudam um pouco. No alto potencial emetogênico, a gente pode usar a olanzapina, a gente associa um antagonista dos receptores NK1, que é o apreptanto, fosapreptanto, os antagonistas dos receptores 5-HT3, que é o granizetron, palanozetron, ondansetron, que é o quitril, a unicit, o zofran, e a dexametasona, tá bom? Esses são feitos desde o D1 ao D4, exceto os apreptantos, os fosapreptantos, que a gente acaba fazendo só no D1, né? Mas os outros a gente estica até o D2. E isso é profilático, tá bom? E moderado potencial emetogênico, também podemos usar a olanzapina, mas aí a gente reduz um pouco as opções. A gente não precisa usar o apreptanto, a gente pode dar o antagonista dos receptores 5-HT3 e a dexametasona, tá? Tem alguns pacientes com risco moderado que acabam tendo um alto potencial aí emetogênico, e aí às vezes eu acabo associando o fosapreptanto depois no ciclo subsequente. Bom, baixo ou mínimo potencial emetogênico é ou, né, dexametasona ou metoclopramida ou o antagonista dos receptores 5-HT3, né? E geralmente usar antes da aplicação e depois a gente deixa aquela prescrição se náusea ou vômito, né? Lembrar de uma outra entidade chamada náusea antecipatória, né? Pacientes às vezes sentem o cheiro, lembram do cheiro do hospital ou da clínica, já tem náusea. Lembra da clínica, já tem náusea. No caminho da clínica, já tem náusea. Chega na clínica, já tem náusea. Isso existe, tá? É uma náusea antecipatória que a gente precisa tratar também. Isso é feito na prevenção a cada ciclo de quimioterapia. Então, na minha residência, eu via muito os chefes fazendo, para aqueles pacientes com alto potencial emetogênico, já dá lorazepam para o paciente no primeiro ciclo, para evitar mesmo a náusea antecipatória. E tem outras medidas também, além da medicamentosa, que é a lorazepam, relaxamento, evitar cheiros fortes, hipnose, acupuntura, enfim. Bom, em relação à diarreia, de novo, todo evento adverso, toda toxicidade a gente deve graduar, né? Então, por exemplo, a diarreia. Lembrar que a diarreia não é só fezes líquidas. Só o aumento da frequência da evacuação já é considerado diarreia, tá bom? Então, assim, se você tem uma frequência de uma vez por dia, você está evacuando 2 ou 3 vezes, você já está com diarreia, porque aumentou o seu fluxo aí de evacuação, tá? Não precisa ser necessariamente fezes líquidas. Mas aí você gradua. Grau 1 a 5, né? 5 é morte, mas enfim, dependendo da quantidade de evacuações no dia. E também a gente deve avaliar alguns fatores de risco para diarreia complicada. Por exemplo, cólica abdominal, náusea e vômito associada com grau 2 ou mais. Se o paciente piora a performance dele, se tem febre associada, se tem sinal de sepse, se o paciente está neutropênico, né, se tem sangramento nas fezes, desidratação, se o paciente precisa ser admitido por conta de diarreia, né, relacionada à quimioterapia, enfim, e aí a gente gradua e aí a gente faz o tratamento, o manejo adequado. Nos tratamentos do câncer de mama, a diarreia não é um evento tão comum, né? Mas pode acontecer com a capecitabina, com os taxanos, o lapatinib. Quando você associa pertuzumab com trastuzumab e docetaxel, você pode ter sim diarreia, né? Geralmente os pacientes se queixam de constipação por conta, muitas vezes, dos remédios
antináusea, né? E também você pode lançar mão de medidas não farmacológicas e farmacológicas para fazer o manejo da diarreia dos pacientes, né? Primeira medida é suspender a medicação, né? A gente pausa o tratamento até o paciente chegar a um grau 1, né, de diarreia ou mesmo cessar o quadro. Então, lembrar de dietas obstipantes, banana, arroz, torrada, pasta, evitar alimentos que contenham lactose nesse momento, álcool e cafeína, né, por serem estimulantes aí. Aumentar a ingesta hídrica, eles até, nesse guideline, eles até sugerem o Gatorade, porque ele, além de hidratar, né, tem o fluido, também contém água, sal e açúcar, que são elementos importantes, né, para a gente manter, porque a gente tem a diarreia, não só desidratação, mas a gente expolia eletrólitos também, né, principalmente o potássio. O paciente faz hipocalemia. Né? Lembrar da loperamida, até mesmo a octreotide, né? Eu já cheguei a usar a octreotide para diarreia, e considerar antibióticos para casos selecionados, principalmente naqueles casos que a gente tem uma diarreia complicada. Bom, em relação à fadiga, qual que é a definição de fadiga, né? Ela está relacionada ao câncer, né? A fadiga relacionada ao câncer é angustiante, persistente, subjetiva, é uma sensação de cansaço, uma exaustão física. Quando a gente fala para o paciente, você está cansado, você tem cansaço, fadiga, às vezes o paciente não consegue saber o que é a definição de fadiga, mas só o cansaço, a gente liga muito cansaço quando a gente faz alguma atividade física e fica cansado, mas não é esse tipo de cansaço, é uma falta de energia. Então, eu sempre falo para o paciente, você está com uma falta de energia, como se você não tivesse mais energia, essa é a exaustão física. Mas não só física, emocional e também cognitiva, relacionada ao câncer e ou tratamento que não é proporcional a uma atividade recente que ele fez. E isso interfere com a funcionalidade usual do paciente, né? Isso deve ser orientado tanto para paciente e cuidadores. Às vezes o paciente, ele não sabe o que é fadiga. Nossa, doutora, eu tive um mal-estar, eu tive uma sensação que eu fosse morrer, que é essa falta de energia mesmo. Medidas não farmacológicas, atividade física. Toda vez que eu falo isso, oriento o paciente, ele fica assim, mas gente, eu tô tão cansado, vou fazer atividade física? Sim. A atividade física, ela previne a fadiga. Só que, obviamente, tem que ser uma atividade física que o paciente já faça, manter a atividade física, né? É claro que naquele momento vai ser um pouquinho mais difícil, mas aproveitar, eu sempre oriento, mesmo quando melhorar a fadiga, já volta para a sua atividade física, porque isso vai melhorar, vai prevenir a fadiga, né? Massagens, intervenção psicossocial, avaliação nutricional também, e lembrar, higiene do sono. Quem nunca atendeu paciente? Eu toda vez atendo paciente que fala de insônia. Aí você vai ver, não há uma higiene do sono, não há sono reparador. Gente, isso é muito importante para o paciente, né? Eles trocam, eles dormem durante o dia e à noite não dormem. Ou, lembrar, não dormir durante o dia, fazer atividade física, e invariavelmente os pacientes querem remédio. Eu fiquei impressionada como os pacientes querem remédio para dormir, né? E aí você vai ver, e eles estão assim, doutora, minha cabeça não para de pensar, eu fico pensando coisa, à noite é pior, então assim, não há remédio que vai tratar isso. Então o paciente ele precisa ser avaliado na parte psicológica também por conta disso. Enfim, então a higiene do sono é muito importante, um sono reparador. E a medida farmacológica é metilfenidato, né, que a gente pode utilizar para melhorar a fadiga do paciente. Mas eu costumo usar medicamento depois que todas as medidas não farmacológicas elas estão atendidas. Eu sou muito a favor de medicamento, porque eu acho que o que a gente já dá de medicamento é uma bomba, né? Então, assim, eu evito o máximo medicamentos se as outras medidas não estão muito bem realizadas, enfim. Bom, alteração ungueal, aqui um exemplo, né, com os taxanos, e lembrar de síndrome mão-pé com a capecitabina para o paciente, né, a hiperemia, descamação, a pele fica bastante sensível. Gente, eu esqueci de colocar uma foto, eu ia colocar uma foto aqui, paciente em quimioterapia, não pode tomar sol. Não pode. Eu proíbo meus pacientes de tomarem sol. Proíbo. Doutora, nem sozinho. Minha vitamina, vamos colocar por boca. Mas isso é uma coisa minha, tá? Porque assim, eu já vi pacientes terem queimadura de 3º grau, um solzinho, porque o paciente estava em vigência de quimioterapia. Então, assim, eu proíbo meus pacientes de tomarem sol. Eu esqueci de colocar uma foto aqui, tem até no meu Instagram uma foto de uma paciente que permitiu colocar a foto dela,
de toxicidade de pele, porque a pele fica sensível, a pele fica ressecada, enfim, sem sol. Aqui precisa hidratar bastante, né? Com a capecitabina, lembrar que hidratar bastante a pele. Bom, para finalizar, de mensagens, né? Então, os efeitos colaterais, eles vão depender das medicações, dos protocolos e de cada paciente. Eu sempre falo para o paciente, não é porque o vizinho teve, você vai ter. Vamos começar o tratamento, vamos ver. Esses são os possíveis efeitos colaterais, né? Mas não significa que você vai ter todos. A gente vai manejar, enfim. Diagnosticar precocemente, principalmente aqueles que colocam em risco a vida do paciente. Sempre graduar, né? A gente tem o CT-CAE, não precisa decorar, a gente acaba decorando os mais habituais que a gente usa mais, mas pode ir lá pegar, tem PDF, tem no aplicativo, a gente vai graduando os eventos adversos, suspender tratamento até a resolução do efeito, até um grau 1, e fazer o manejo adequado das toxicidades. E é isso. Obrigada, pessoal. E o paciente, acho que eu tinha um chefe na residência que ele falava assim, o paciente no primeiro ciclo ele precisa ter a melhor experiência possível, porque o primeiro ciclo, se for aquele desastre, o paciente já vai ficar traumatizado. Então, tudo que a gente puder evitar, o que a gente puder fazer de medidas para amenizar esse primeiro impacto, que é a primeira vista, né? A primeira vista é o que importa. Então, manejar para esse paciente não ter uma experiência ruim. Enfim. É isso, a primeira impressão é que fica, não é, doutora Não Ayla? é? E acaba, então temos que ter uma impressão boa. É isso, e acaba determinando a forma como os pacientes vão lidar com os próximos, né? Dependendo do como foi a experiência, gera maior insegurança, medo, enfim, desmotiva o paciente, né? Com certeza. Muito bom.